O que pode ser? Oi, Adriana, tudo bem? Crianças da idade da sua filha podem ter as chamadas dores abdominais recorrentes. Essas dores não têm nenhuma causa definida, normalmente acontecem em surtos, as crianças localizam a dor próximo à região do umbigo e podem ser suficientemente fortes para que ela interrompa suas atividades. É importante apenas que o pediatra afaste que haja alguma causa orgânica e dessa forma você pode ficar mais tranquilo. Isso, participe você também do Momento Papo de Mãe. A gente espera por você aqui na Cultura. Até a próxima. Tchau. Até! Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa sexta-feira, começa agora. Depois da revelação do conteúdo das gravações, ordem no Planalto é de resistência e enfrentamento. No Congresso, de manter a normalidade. Mas crise política se agrava e pode afetar a governabilidade de Michel Temer. Reformas estão paradas na Câmara e no Senado. E a gente vai saber como essa crise, que tem reflexos na economia, pode afetar o nosso bolso. Especialistas alertam que não é tempo de fazer novas dívidas. O dólar tem leve queda hoje, depois de registrar a terceira maior alta da história do real ontem. Reação do mercado financeiro é de apreensão. Risco de calote aumenta depois de Temer decidir ficar no cargo. Pivô do escândalo contra o governo e maior doador de campanha em 2014, Grupo JBS, é investigado pela Comissão de Valores Imobiliários do Ministério da Fazenda. Para lucrar, irmãos Batista teriam vendido ações e comprado dólares antes da divulgação das delações. Termina hoje o prazo para inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio. INEP garante que prazo não será prorrogado. 9 milhões de estudantes já se inscreveram, pouco mais da metade dos que fizeram a prova no ano passado. Nosso quadro Linha de Frente, quem faz a diferença. Amigos se juntaram com uma ideia simples, transformar bicicletas velhas em novos brinquedos para quem não tem. Começa hoje o Jornal Claro falando dessa situação de instabilidade política, né? O balanço político do Brasil até agora é o seguinte: o presidente da República investigado pela Operação Lava Jato, 8 pedidos de impeachment no Congresso. Reformas trabalhista e da Previdência paralisadas. Manifestantes de diferentes posições ideológicas unidos pela saída de Temer. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. As palavras ditas até com certa agressividade ontem por Michel Temer podem aprofundar a crise política. As justificativas para permanecer no cargo foram a continuidade da recuperação econômica do país e a alegação de inocência. Mas, para este cientista político, Temer quis garantir a própria sobrevivência, já que a governabilidade pode estar comprometida. É o presidente mais impopular da história do Brasil, então a crise vai se perpetuar, vai se agudizar. Novas denúncias podem aparecer, né? Novos aliados do governo podem estar implicados. Para ele, o simples fato de um presidente da República ter recebido um dos empresários mais influentes do país em sua residência oficial, sem qualquer formalidade, é no mínimo antirrepublicano. Entre os áudios já revelados da conversa, Joesley conta a Temer que havia comprado juízes. Aqui eu dei conta de um lado o juiz, dá uma segurar, do outro lado o juiz substituto, que é um cara que fica segurando os dois, ou eu consegui botar uma dor dentro da força-tarefa, que também está me dando informação, e lá que eu estou para dar conta de trocar o procurador que está atrás de mim. Ele deveria tomar providência, sob pena de caracterizar uma espécie de prevaricação dele, né, que é uma omissão, tendo conhecimento de uma conduta ilícita, mesmo que potencialmente
potencialmente ilícita, né? Ele é o chefe supremo da nação, portanto, ele tem que tomar alguma providência, e aparentemente ele não tomou. Ao se manter na presidência, Michel Temer terá de conter a possível perda de apoio de outros partidos. Isso pode exigir a reconfiguração do primeiro escalão com novos ministros. Mas o foco principal do governo é continuar com a tramitação das reformas previdenciária e trabalhista, que são pilares da atual gestão. Ambas estão paralisadas no Congresso e sua aprovação pode se tornar inviável, sem contar as outras possibilidades de afastar o presidente. Deferir algum dos pedidos de impeachment que foram entregues à Câmara é uma decisão que cabe apenas ao presidente da Casa, Rodrigo Maia, aliado de Temer. No TSE, a retomada do julgamento da chapa Dilma Temer pode resultar na cassação do mandato. Caso alguma das situações resulte no afastamento do presidente, a Constituição prevê eleições indiretas. Ou seja, os parlamentares escolhem num prazo de 30 dias o presidente que cumprirá o mandato até as eleições do ano que vem. Mas uma proposta de emenda constitucional do deputado Miro Teixeira, da Rede do Rio de Janeiro, que deve voltar à pauta na próxima terça-feira, quer autorizar a realização de eleições diretas. Transformando um cenário de eleição indireta, que é algo antigo da realidade constitucional brasileira e que não respeita nem o próprio ideal do sufrágio popular, né, da votação pelo povo, que é o dono. Isso é viável do ponto de vista constitucional, não há nenhum problema. Só tem uma questão de um tempo, que é um tempo mínimo exigido para a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição, que exige 2 votações na Câmara e 2 votações no Senado. Pois é, esse é um processo longo. Por incrível que pareça, a divulgação da gravação, do áudio, deu um novo fôlego, né? Deu mais um fôlego para o governo. Quem esperava uma prova cabal da compra do silêncio de Eduardo Cunha com a conivência de Michel Temer, acabou se decepcionando, né? O áudio permite aí outras interpretações, é sobre isso que o governo trabalha agora. Inclusive, o Planalto vai enviar essa gravação a peritos para análise, porque alguns trechos o áudio parece cortado e isso pode ser mais uma tese para a defesa de Michel Temer. O fato é que o Planalto, neste momento, deu uma mensagem clara aos seus aliados: resistir, enfrentar e, no Congresso, manter a normalidade. É sobre isso que a gente vai conversar agora com o repórter Ricardo Ferraz, que está ao vivo lá em Brasília e dá um pouco dessa atualização, né, Ricardo? Boa tarde. Boa tarde, Aldo. Foi exatamente essa a palavra utilizada pelo segundo presidente da Casa, João Alberto, do PMDB. Normalidade, apesar de toda a crise que assola Brasília neste momento. Ele presidiu aqui uma sessão não deliberativa, não houve votação, bastante esvaziada no Senado Federal, apenas 4 senadores, e disse que não houve nenhum tipo de tentativa do governo de tentar comprar o silêncio de Eduardo Cunha ou de ter qualquer outra atitude que não fosse a de apenas receber bem Joesley Batista. No entanto, a oposição, obviamente, não compra essa tese e diz que a partir de agora vai trabalhar para obstruir todas as votações aqui no Congresso Nacional para tentar impor ao governo um ritmo de preocupação, pelo menos, para que o governo se sinta pressionado politicamente, tenha perda de sua base eleitoral aqui no Congresso e, portanto, se enfraqueça e tenha de fato de sair. Essa é a estratégia da defesa, da oposição, que inclusive, Aldo, já está marcando para hoje uma reunião com o presidente, ou melhor, com o relator do processo de cassação da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Herman Benjamin, para tentar adiantar esse julgamento que está previamente marcado para o dia 6 de junho. Então, a oposição promete fazer todas as ações que forem necessárias para que Michel Temer, de fato, deixe o poder. Porque, na opinião deles, ainda que não sejam conclusivos a hipótese de que ele tenha comprado o silêncio de Eduardo Cunha, as declarações nas conversas entre Joesley Batista e Michel Temer já são suficientemente comprometedoras, porque o presidente teria, no mínimo, prevaricado na opinião da oposição. Ricardo, enquanto isso, as reformas estão paradas aí no Congresso, né?
Pois é, Aldo, olha, o presidente João Alberto, que fez essa sessão não deliberativa aqui no Senado hoje, diz que vai manter a pauta normalmente. É ele que está, inclusive, escalado para presidir a sessão de segunda-feira e que vai colocar todos os assuntos normalmente, como se nada tivesse acontecido. Agora, resta saber qual será a posição dos parlamentares, né? Hoje, Aldo, aqui em Brasília, nós passamos pelo Palácio do Jaburu, pelas residências oficiais do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do presidente do Senado, Eunício de Oliveira, pelo Congresso, que está totalmente esvaziado, e o clima, surpreendentemente, é de um esvaziamento total. A impressão que dá é que estão todos esperando a revelação de novos fatos. Sabe por quê? Porque hoje o Supremo Tribunal Federal vai levantar o sigilo completo do processo que envolve Michel Temer. E aí se espera que haja a revelação de novos fatos. É isso. Até porque sexta-feira, segunda-feira são dias realmente mais tranquilos, não há sessão, a gente sabe, em Brasília, então há essa expectativa do que possa acontecer durante o dia, hoje e no final de semana. Ricardo, obrigado pelas informações, bom trabalho para vocês aí. Obrigado, Aldo. Ana. Voltou hoje ao Brasil o deputado afastado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná, que estava em Nova York. O deputado, que foi filmado recebendo uma mala de dinheiro da JBS, desembarcou hoje de manhã no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O parlamentar paranaense foi indicado pelo presidente Michel Temer para resolver uma questão entre a Petrobras e o grupo JIF dos irmãos Batista, controlador da JBS. Após a delação de Joesley Batista, o ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal determinou o afastamento de Rocha Loures do mandato de deputado federal. E depois da divulgação da conversa entre o presidente Temer e Joesley Batista, o governador Geraldo Alckmin, aqui em São Paulo, postou um vídeo nas redes sociais onde pede rigor nas investigações. O Brasil já viveu outras situações difíceis e soube superá-las com serenidade e responsabilidade, sempre de forma pacífica e dentro da legalidade. Qualquer solução fora da Constituição não seria solução, e sim um problema. O Brasil pede que todos os fatos sejam apurados com rigor. Da mesma forma, os brasileiros anseiam pela retomada do crescimento. 14 milhões de famílias que perderam seus empregos dependem disso para alimentar sua esperança. E essa turbulência toda mexeu com os números da economia. O dólar baixou hoje. Às 10h30 da manhã era negociado a R$ 3,30, com queda de 2,47% em relação ao fechamento de ontem, quando a moeda norte-americana chegou aos R$ 3,38. Esse valor representou uma alta de 8%, a terceira maior da história do real. A Bolsa de Valores de São Paulo também abriu menos tensa nesta sexta-feira, com alta de 1,14%. Ontem o fechamento registrou queda de 8,8%, pior resultado em quase 9 anos. O pânico generalizado derrubou as ações de algumas das maiores empresas brasileiras, como Eletrobras, Banco do Brasil, Petrobras, Itaú e Bradesco. E fez o valor de mercado das empresas listadas na Bolsa diminuir em 219 bilhões de reais. Bem, o Risco Brasil, um tipo de seguro contra calote, subiu quase 30% em relação ao dia anterior, após o pronunciamento do presidente Michel Temer, afirmando que não renunciaria. De acordo com os operadores, essa forte instabilidade vai continuar na Bolsa de Valores até que haja uma definição precisa sobre o cenário político. E a avaliação dos economistas é de que a permanência do presidente no cargo tende a inviabilizar a aprovação das reformas da Previdência e Trabalhista, que são vistas como fundamentais para a recuperação da economia. Aldo. A Comissão de Valores Mobiliários investiga informações de que o Grupo JF operou no mercado financeiro para lucrar com os efeitos da delação premiada fechada por seus controladores e executivos, os irmãos Joesley e Wesley Batista.
São dois os focos de investigação: a compra de dólares pela JBS e venda de ações da empresa pelos controladores. De acordo com a CVM, o grupo de empresas dos irmãos Batista teria adquirido mais de $1 bilhão no mercado local de câmbio, horas antes do vazamento da notícia sobre o acordo de delação premiada, que fez a moeda disparar nesta quinta-feira. Se a suspeita se confirmar, o ganho da JBS com a compra de dólares na quarta-feira é mais que suficiente para a companhia quitar a multa fechada no acordo de leniência com o Ministério Público Federal. Os executivos teriam ganhado $170 milhões com a operação de câmbio, mais de R$570 milhões, considerando a cotação de quinta-feira. O acordo de delação impõe à JBS multa de R$250 milhões e prevê imunidade total para os dois irmãos. O grupo de controle da JBS teria ainda vendido R$329 milhões em ações da empresa em abril, depois que os executivos começaram a negociar secretamente o acordo de delação premiada. Pois é, o curioso em tudo isso, né, que se politicamente isso não está tendo o desfecho que muitos esperavam, economicamente, como você viu nessa reportagem aí, os resultados eram previsíveis e tem gente, e muita gente, não são só esses dois, lucrando muito com o que está acontecendo nesse momento. Agora a gente foi tentar saber como é que fica o nosso bolso, o cidadão comum, enfim, as pessoas que estão aí no dia a dia, ganhando seu salário, né, tentando pagar suas contas. Como é que vai ficar a vida do brasileiro comum, o brasileiro que ganha o seu salário, depois de tudo isso que vai ter reflexos na economia? Veja aí. Dólar em alta, bolsa de valores em polvorosa. Enquanto a situação em Brasília não se define, uma dúvida se instala. Até que ponto a turbulência política vai afetar o nosso bolso? A resposta divide opiniões. Para os otimistas, pouca coisa deve mudar a curto prazo. Denúncias de corrupção já vinham e vão continuar por mais tempo. A economia vai ter um crescimento positivo esse ano, um valor baixo, mas positivo, maior do que zero. O emprego vai demorar um pouquinho mais para recuperar, mas ninguém esperava uma recuperação muito rápida esse ano de qualquer jeito. Já para o economista Fernando Botelho, o horizonte é mais preocupante, principalmente se a inflação voltar a subir. Esses eventos aí dos últimos dias, agora se espera que realmente o desemprego se mantenha nesse patamar ou até aumente, infelizmente, nos próximos meses. Independentemente do que aconteça lá em Brasília, os dois economistas ouvidos pelo Jornal da Cultura, primeira edição, concordam num ponto: não é hora de fazer dívidas nem gastos supérfluos. E é sempre bom poupar para o futuro. Evitar trocar de carro, evitar trocar de casa ou reformar casa é desaconselhado neste momento, até que o tempo volte a melhorar um pouco. Não é hora de entrar em dívidas, não é hora de fazer gastos irresponsáveis, não é hora de tomar grandes riscos, é hora de plantar e esperar que a colheita venha. Agora a gente muda de assunto porque esse mês a primeira vila operária do país completa 100 anos e ela fica aqui em São Paulo, no Belenzinho. É tombada pelo patrimônio histórico, a Vila Maria Zélia tem casas preservadas pelos moradores e prédios abandonados pelo poder público. Dona Tereza é só sossego. E não tem lugar melhor para morar do que aqui. Isso eu te falo de coração. Carla sente orgulho. Quando eu comprei, ela já estava desse jeito, deixar do mesmo jeito para preservar a história mesmo. As duas moram na Vila Maria Zélia, no Belenzinho, em São Paulo. Uma vila operária construída no século passado e inspirada nas cidades europeias. A vila foi pensada para ser a moradia dos funcionários da Companhia Nacional de Juta, de propriedade do George Street, e ela era um espaço de convivência. Hoje, cerca de 600 pessoas moram nas 188 casas da vila, que é tombada, mas pouco preservada. Apenas 4 casas mantêm as fachadas originais. E os prédios, que eram de uso comum na vila, estão em ruínas. Em 1917, na inauguração da vila, aqui funcionava a Escola das Meninas. Depois, entre as décadas de 1930 e 1950, o governo do estado de São Paulo fez funcionar aqui um grupo escolar. A partir daí, o prédio passou para o INSS, o governo federal.
O tombamento, o processo começou em 85 e finalizou em 92. E quando ele chegou, muitas das casas já estavam descaracterizadas. Aí a gente espera que ele possa contribuir para a retomada, para a revitalização dos prédios que ainda podem ser preservados, para que esses prédios também possam ter um uso público, um uso comum para a vila e para a sociedade de forma geral. Termina hoje, às 11h59 da noite, o prazo para os estudantes do terceiro ano do ensino médio se inscreverem para o Enem de 2017. Os interessados devem se inscrever pelo site enem.inep.gov.br/participante. A taxa de inscrição é de R$ 82,00, estudantes da rede pública não pagam. Nossos personagens de hoje, no quadro Linha de Frente, são amigos que dedicam o tempo livre a reformar e doar bicicletas a crianças carentes. Com o projeto Reciclismo, eles foram premiados pela instituição inglesa InTouch Networks, que incentiva ações filantrópicas. Sou Alexandre, um dos colaboradores do projeto Reciclismo. E agora eu vou contar um pouco mais da nossa história. O reciclismo nada mais é do que arrecadar bicicletas doadas, consertá-las e fazerem uma doação para crianças carentes. A gente realiza um evento junto com instituições que já ajudam crianças carentes, onde nesse evento, com as bicicletas reformadas, a gente realiza toda a parte de atividade cultural, educacional, e a gente consegue passar um pouco de amor, um pouco de carinho. A gente sabe todos os benefícios, tanto para a saúde, tanto para sustentabilidade, locomoção no trânsito, diminuição da poluição. Então, assim, a gente passa essa ideia para as crianças também, além da reciclagem. Hoje contabilizamos aí mais de 32 eventos, são mais de 500 bikes doadas e temos uma estimativa mais de 2.000 crianças assistidas pelo projeto Reciclismo. E o sonho do grupo inteiro, né, é ajudar cada vez mais as crianças carentes. 1, 2, 3, reciclismo! A seguir, Procuradoria da Suécia suspende investigação de estupro contra o fundador do Wikileaks. E mais, na Grécia, protestos violentos marcam a aprovação do 5º pacote de austeridade econômica. Saúde, educação, comportamento, política, economia. Seja qual for o assunto, JC Debate. Esperamos você de segunda a sexta-feira, 12h30. E você pode participar da nossa conversa, mande suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. A hora mais gostosa do dia? Produtos Aurora. É delícia. Aurora. É gostoso demais. Todo dia, toda hora. Tem delícias da Aurora. Todo dia, toda hora. Produtos Aurora. Qualidade do início ao fim. Afinal, a Aurora é uma cooperativa com mais de 100 mil famílias que cuidam de você e de mim. Tem delícias da Aurora. Crianças, olha, quando eu preciso de medicamentos, eu vou direto na Ultrafarma.com ou peço pelo telefone e eles entregam aqui em casa. Todos os dias tem ofertas e promoções. Pela internet ou por telefone, é muito fácil de acessar e comprar. A Ultrafarma.com é o maior site farmacêutico do Brasil. Amor, a Ultrafarma chegou! Ué, ela pediu antes de mim? Portiolli, minha mãe te adora! Medicamentos com até 90% de economia, só na Ultrafarma. Acesse ou ligue. Ultrafarma, tá no coração da gente. Churrascaria Vento Aragano, sinônimo de tradição e qualidade. O lugar perfeito para todas as ocasiões. Cortes especiais para os paladares mais exigentes. Buffet com grande variedade. Carta de vinhos selecionados e premiados. E tudo isso com muita paixão e o jeito gaúcho de se fazer churrasco. Vento Aragano, a arte de fazer churrasco. Avenida Rebouças, 1001, Jardins.
Hoje, uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz mostra que 1 em cada 4 mães tem sinais de depressão pós-parto. o papo é sério e necessário. Talvez a maior dificuldade ainda seja um preconceito social, porque existe a expectativa de que a maternidade é bonita, cor-de-rosa, e não é sempre que ela é assim. Momento Papo de Mãe. A gente espera por você aqui na Cultura. A Suécia suspende a investigação de estupro contra o fundador do Wikileaks, Julian Assange. Há 5 anos ele está refugiado na Embaixada do Equador, em Londres. A Procuradoria da Suécia informou que suspendeu a acusação porque todas as possibilidades de se avançar na investigação estavam esgotadas. Assange ainda não pode deixar a embaixada porque a polícia britânica tem um mandado de prisão contra ele, que pediu refúgio ao Equador para evitar a extradição para a Suécia. O australiano, de 45 anos, sempre negou o crime e disse que a acusação era uma manobra dos Estados Unidos para prendê-lo. Assange foi o responsável pelo vazamento de mais de 500 mil documentos sigilosos do governo norte-americano em 2010. Na Grécia, protestos violentos marcam a aprovação do 5º pacote de austeridade econômica. Em frente ao parlamento, manifestantes lançaram bombas contra a polícia. O governo aprovou as medidas que prevêem uma reforma na Previdência e mais um aumento de impostos. Os iranianos vão às urnas pela primeira vez desde que foi firmado o acordo nuclear com as potências mundiais há 2 anos. O atual presidente responsável pelo acordo é o favorito. Hassan Rouhani é considerado reformista e quer manter a política de aproximação com o Ocidente. Seu maior adversário é Ibrahim Raisi. Conservador, ele defende os princípios da Revolução Islâmica de 1979, quando o país se tornou uma república teocrática. E chegou a hora do esporte com o Cadu Cortez. Oi, Cadu. Vamos lá, sexta-feira, tudo bem, Ana? Tudo bem. Bem-vindo, Cadu. Boa tarde, salve, Aldo. Bem. Nossa hora do esporte dessa sexta acontece na Itália agora, o último grande torneio no saibro de tênis antes de Roland Garros, que é o Masters 1000 de Roma. Vamos ver. E o último brasileiro deu adeus agora de manhã à competição. Marcelo Melo, ao lado do polonês Lukas Kubot, perderam para o finlandês Henri Kontinen e o australiano John Peers por 2-0. A partida foi bem disputada com poucos erros. Um deles, o polonês acertou uma bolada na cabeça de Melo, que até se desequilibrou. Nessa outra, a bola foi na testa. Com a vitória, Kontinen garante mais uma semana no topo do ranking. E nesta quinta saiu a informação de que o americano Nikita Krivonos foi suspenso de qualquer atividade relacionada ao tênis por 10 anos e multado em $20 mil por violar o programa anticorrupção. A investigação da Tennis Integrity Unity concluiu que o jogador entrou em conluio com terceiros para manipular o resultado de um jogo no estado de Illinois. Ele vai ficar suspenso até 2025. Durante esse período, não vai ter permissão para competir ou participar de qualquer torneio ou evento organizado pelos órgãos do esporte. A gente falou em Roland Garros, o torneio começa no próximo domingo, já com a participação dos brasileiros Tomás Bellucci e também o Rogério Dutra Silva nas chaves principais. O Cine Esporte de hoje, o filme da série Ride to the Roots, sobre surf, a volta às origens do campeão mundial de 2015, Adriano de Souza. Vamos ver. Quem começou a acompanhar o surf há pouco tempo olha para Adriano de Souza como o mais experiente e maduro surfista brasileiro. Isso porque Mineirinho já está há 12 anos no circuito mundial. Mas quem acompanha o surf há mais tempo se lembra do menino Franzino do Guarujá, que entrava para a elite como uma grande surpresa. De uma favela no Guarujá para a conquista do mundo, essa promessa se tornou uma realidade. Esse é o enredo principal do episódio de Adriano de Souza para a série Ride to the Roots, uma viagem às suas origens, a história das pessoas que o ajudaram pelo caminho e todo o seu esforço para atingir os seus objetivos. Do pessoal ao profissional, o filme passa pela intimidade do atleta e o homem, que é Adriano de Souza. De forma sensível, os 30 minutos da produção retratam essa história incomum de um surfista profissional de sucesso, uma jornada de vida que vai além do esporte profissional. Ganhou a etapa no Rio de Janeiro, que terminou ontem. A próxima etapa começa no dia 2, lá nas Ilhas Fiji do Mundial.
Valeu, Bom gente. final de semana. Para todos Até nós. segunda. Até. Tchau, tchau. Jornal Cultura Primeira Edição fica por aqui. Antes da gente ir embora, nossa dica na faixa. Todas as unidades do SESC em São Paulo promovem a partir de amanhã a Semana Mundial do Brincar. As crianças de até 12 anos vão se divertir com oficinas, teatros, contação de história e exposições. A programação completa você confere no site www.sesc.org.br/Semana Mundial do Brincar. Aproveite, tudo de graça. E agora você acompanha o JC Debate, que hoje fala sobre a turbulência causada pelas delações da JBS. Uma ótima tarde para você, bom final de semana, até segunda. No primeiro episódio da segunda temporada. Estamos no Palácio de Buckingham. Numa hora como essa, meu caro irmão, seu nome vai surgir. Irene Adler. Existem muitos nomes para o que ela faz. Ela prefere Dominatrix. Suponho que essa tal Adler tenha fotografias comprometedoras. É astuto, Sr. Holmes. Fotografias de que pessoa? Preferimos não dizer mais.